tem modelos, tem modelos muito bem construídos, mas, fundamentalmente, a gente está ali, tateando no escuro, como a ciência sempre foi, né? Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês vão nos assistir. E hoje nós temos o Marcelo Lapola, nosso convidado, e que a gente vai conversar um pouco sobre vários assuntos aí, cosmologia, ensino, jornalismo e tudo mais, tá bom? Então, boa noite, Senise. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Ou bom dia, ou boa tarde. Dependendo do... Verdade. Nós estamos na noite aqui gravando. Claro. E, Marcelo, então, assim, a gente aqui no canal, a gente pede, ao invés de nós lermos o seu Lattes, por exemplo, que seria uma coisa, assim, entediante ler o Lattes de alguém, né? Então, a gente sempre pede para o convidado se apresentar e falar o que ele achar que deve falar sobre a vida e a trajetória, né? Então, sinta-se à vontade. Trajetória com alguns obstáculos pela frente. Minha história com a física é uma história de amor. Vamos dizer que daria um filme de amor e ódio. Aquele objeto que você critica e odeia, você acaba demonstrando uma paixão por ele, né? Então, minha história com a física é assim. Lá na década de 90, eu entrei no curso de física na Unesp, em Rio Claro. Moro em Rio Claro, originalmente. E, para resumir, assim, ser sintético, não levava muito a sério o curso. Gostava, como todo jovem, dos temas ligados à física moderna, relatividade, o Einstein, né? Tão famoso. Revista super interessante, né? Quem nunca gostou dessa revista, né? Então, aquilo foi me despertando o interesse pela física. E, unindo o útil ao agradável, tinha graduação em física na minha cidade, que é Rio Claro, estado de São Paulo. Fui fazer, passei, só que eu não tinha o hábito de estudar. E aí fui me enrolando muito no curso. Acho que é legal dar esse depoimento, porque houve um momento em que eu vi que eu não ia conseguir me formar. Não ia, impossível. Ia jubilar, enfim, de DP de um monte de matéria, tudo. O que eu fiz? Desisti do curso. E comecei a colaborar com um jornal local aqui da cidade, com alguns textos. Eu gosto muito, sempre gostei muito de literatura. Então, meus interesses sempre foram muito diversos. Eu tinha dificuldade de focar na física, né? Por isso, desisti. E aí comecei a colaborar. E aí, nesse tempo, depois de algum tempo, fui chamado para trabalhar no jornal. Primeiro para fazer a revisão do jornal, à noite. Logo eu passei para a redação. Aí foram cerca de 15 anos trabalhando no jornal local aqui. Mas a física sempre aqui no coração, sempre, sempre. Até que, depois de casado, né, minha esposa me encorajou a voltar e voltei a estudar. Não pedi equivalência de nenhuma matéria, currículo novo, comecei tudo do zero, aí estudando todo dia e tal, já mais maduro, e aí concluí meu curso, bacharelado aqui em Rio Claro, depois passei na pós-graduação no ITA. Comecei lá como aluno especial no mestrado, depois aluno regular do mestrado, e fui promovido para o doutorado direto. E agora estou no último ano do doutorado. Então foi uma história cheia de percalços que me trouxe até aqui, até o ITA, assim, entende? E justamente, veja só, para pesquisar coisas ligadas à relatividade geral, principalmente, né? E teorias alternativas, né? Então, acho que dá a impressão que os místicos adoram isso, né? O que tem que ser, vai ser, né? Mas é porque sempre foi uma paixão minha. Então, aí eu, já mais maduro, consegui me disciplinar para
ter boas notas, fazer um bom curso, enfim. Isso fez toda a diferença. Eu reescrevi a história. É isso, basicamente a história é essa. Uma trajetória Tem muito 40. sui generis, né, Marcelo? Muito diferente. Uma loucura, Mas, e ao mesmo tempo, eu agradeço todo esse tempo trabalhando no jornal e todas as outras coisas que eu li, que eu sempre gostei de ler, a literatura dos clássicos, a literatura brasileira, enfim, que me caía na mão e eu lia. Isso, esse transitar nas duas áreas, assim, humanas e exatas, me deu mais facilidade para escrever, por exemplo, nesse estágio, que escrever a tese e tal, né, para dar aula, né. Também tem isso, Rodolfo e Carlos. Eu, ano passado, fui convidado a trabalhar numa escola para dar aula no ensino médio aqui em Rio Claro, uma escola particular, que minha esposa trabalha já há mais de 10 anos e está sendo uma experiência maravilhosa, assim. Já no nível de doutorado, você retornar àquela física básica, né? E a gente aprende muito com isso, né? Você tem aquele estofo por exemplo, da relatividade geral, quando você volta lá no Newton, na física básica, né, no plano inclinado, você vem com parece que uma outra iluminação para enxergar aquele tema, né? É muito bacana, está sendo uma experiência muito legal. Assim. Então, basicamente é isso. Tenho 47 anos, casado, pai de uma filha de 11, a Cecília, que gosta muito de física também. Assim, não gosta muito, mais ou menos. Dos temas, quando você explica os conceitos, a molecada, as crianças e os jovens se fascinam, né? A questão é quando você mergulha na matemática e tal, né? Aí tem uma certa resistência. Mas, basicamente é isso. A história é uma trajetória muito, assim, perdão. bonita, né? E passa pela questão da maturidade, né? Você precisa Sim. amadurecer, né? Então, isso é uma coisa, assim, bem interessante. A gente precisa amadurecer muitas vezes para poder Exato. dar passos como esses, né? E provavelmente você deve ter tido aula com alguns amigos meus lá da Unesp. Depois eu converso com você sobre isso. Ah, né? que legal. E daí eu queria te perguntar o seguinte: como que você foi parar, por exemplo, no doutorado? Você foi para trabalhar com cosmologia, com relatividade geral, com teorias alternativas? As coisas começam, às vezes, de uma maneira tão simples, né? Eu estava no final já para me formar no bacharelado. Durante os 3 primeiros anos da física, da graduação, eu fui levando trabalho e graduação, que é integral. Acordava às 4h30 da manhã, tomava um café, estudava até às 8h, ia para a faculdade. Saía, às vezes, às 6 da tarde da faculdade, de bicicleta, e ia lá para o jornal, trabalhar. E aí voltava umas 10 da noite. Só que aí chegou na hora do bacharelado, eu falei, não, agora eu tenho que me dedicar integralmente, porque daí tinha umas matérias mais pesadas e tal, né? Então foi quando daí eu, de fato, comecei a fazer só o curso, né? Um dia eu estava, foi coisa simples, assim, eu estava já fazendo os últimos dias de aula, acho que faltava uma prova, já ali perto de pegar o diploma, já. Estava andando numa área comum ali da Unesp, departamento de física, vi um pôster da pós-graduação do ITA. Aí, parece que me deu um flashback, assim. Eu lembro quando eu tinha, por volta de uns 16, 17 anos, assim, terminando ali o ensino médio, né, mais ou menos isso, eu cheguei um tempo, por alguns meses, sonhar em prestar a graduação do ITA. Eu e um grupo de colegas. Só que aí isso não foi levado para frente. Não tinha... Enfim, não houve... Talvez não era para ser, vamos dizer assim. Mas eu
curti muito aqueles momentos, assim, eu lembro que eu pegava as provas do ITA, é muito difícil, tal, prova de física, tem que estudar. Quando eu vi esse cartaz, tive esse flashback, assim, eu lembrei, pô, teve uma época da minha vida que eu sonhei em estudar no ITA. O ITA, né, tem toda essa aura, né, de ser uma instituição boa, que é, né. E aí eu falei, por que não agora, então, pós-graduação no ITA? E foi uma coisa tão arriscada, porque eu já tinha passado no mestrado aqui, moro aqui, casado, não tinha bolsa, não tinha nada. Vou para o ITA. E aí o professor Malheiro, me aceitou, enfim, após, né, fui aceito, e ele me aceitou como orientador. Só que, no mesmo instante que eu passei no ITA, eu arrumei um emprego aqui em Rio Claro, para trabalhar na área de jornalismo, na Secretaria de Saúde. Entrou um prefeito, que era conhecido meu, um amigo jornalista foi trabalhar na Secretaria de Saúde e me convidou para trabalhar. Aí falei, pô, não sei o que eu faço. Aí fui trabalhar, precisando de dinheiro, né? Sempre, no Brasil a gente sempre, né? Vocês, tenho certeza que tem histórias de dificuldades enfrentadas para chegar onde chegar, né? Dificuldades materiais, de ter que escolher. E o dinheiro, está aqui um trabalho, está aqui a minha pós, né? Por exemplo. Então, fui trabalhar. Na época, eu falei para o secretário de saúde, olha, eu preciso de trabalho e, ao mesmo tempo, passei na pós-graduação do ITA. Qual não foi a minha surpresa? Que ele falou, mas você tem que estar todo dia lá? Aí eu consultei o Malheiro. Ele falou, não, você pode vir 2 vezes na semana, 2 dias na semana. A gente conversa, trabalha, você vai, faz as disciplinas. E aí eu consegui ir levando o emprego. Enquanto eu estava no ITA, eu trabalhava à distância, fazendo as matérias de divulgação para a Secretaria de Saúde, enfim, prestação de serviço e tal. Então, sempre me dividindo assim, ó, né? Aí depois acabou esse emprego, eu consegui uma bolsa. 2018, nós fomos lá para o Marcel Grossman Meeting, em Roma. Eu estava no mestrado como aluno regular. E fui apresentar justamente esse trabalho que o Rodolfo participou, de cosmologia aí em 5D, né? Fui apresentar o início dele lá. E aí o Malheiro gostou muito e tal, e lá em Roma ele já falou assim, estou pensando, pô, você já é um cara maduro e tal, não é nenhum moleque, tudo, tem responsabilidade, trabalha legal, estou pensando em recomendar que o ITA promova você para o doutorado direto. Aí eu gostei e fiquei com aquilo na cabeça. E aí aconteceu. 2018, 2019, fui promovido para o doutorado direto. Então foi assim, começou com o cartaz e agora já estou aqui falando com vocês, né? Já fui aprovado na qualificação, já estou quase ali para defender no fim do ano. Histórias de luta, legal, muita luta. Que legal. Muita luta, não fosse o apoio, por exemplo, o apoio da minha esposa, por exemplo, né? Entendendo tudo isso e a fim de que eu conseguisse, também segurando a questão financeira em casa, tudo, faço sempre questão de falar isso. Sozinho a gente não chega no lugar, né? Então teve isso também. Legal. E, Marcelo, e o que especificamente você trata no seu doutorado? Qual é o problema da cosmologia, ou os problemas que você estuda? Aí dá até para emendar uma pergunta que eu respondi do Rodolfo. Aí lá, na pós, eu conheci o Pedro Moraes, né? Pedro Moraes, que fazia um pós-doc lá no ITA, junto com o Malheiro, supervisor. Eu lembro que a gente se encontrou num café, começamos a discutir coisas, enfim, falar de física e tal, que eu estava com o Malheiro, ele também. E ele me apresentou ali no café, pegou um pedaço de papel e me apresentou um modelo que se chama modelo de matéria induzida, ou
Space-Time Matter Model, modelo espaço-tempo matéria, que nós vamos falar um pouquinho mais, né? Resumidamente, você pega uma equação, um tensor de Einstein, só que em 5 dimensões, então você calcula as componentes desse tensor para alguma determinada métrica. As componentes 4D vão estar embutidas nesse tensor 5D. Então, você tem relatividade geral embutida numa variedade 5D. É quase que uma coisa, dá para fazer uma analogia com a questão holográfica aí, né? Na superfície, na borda dessa variedade em 5 dimensões vazia, você tem um universo com matéria. Você vai ter a equação da relatividade geral nascendo naturalmente ali. O Gemini 4D. E Gemini, a gente sabe que significa 8π, 8πg sobre c a quarta, T-mini. Gemini significa matéria. Então, a matéria surge como uma manifestação geométrica desse espaço-tempo vazio em 5 dimensões. A matéria do universo conhecido. É um modelo muito bonito. Eu lembro que ele apresentou, rapidamente explicou, eu fiquei impactado, assim, achei muito bom, tal. Aí fomos evoluindo a conversa, ele falou, vamos aplicar na cosmologia isso. Me apresentou alguns artigos, sobretudo do Paul Wesson, do James Overdoing, são os dois caras que trabalharam muito nisso na década de 90, começo dos anos 2000. Paul Wesson já faleceu, Overdoing é vivo, e escreveram, acho que 2 livros, tem um mais recente, que chama Space-Time Matter Model, e tem ali modelos aplicados à astrofísica, cosmologia, né? Esse modelo aplicado para métricas, vamos dizer assim, para métricas esféricas, de estrelas, por exemplo, para ver o que acontece, e tem para cosmologia, só que numa abordagem um pouco diferente da nossa, certo? Nós pegamos uma métrica, a métrica do Big Bang, aí, falar assim para o pessoal entender, né? A métrica de Friedman, Robertson, Walker, colocamos um termo a mais, um fator de escala extra, esse termo a mais, uma dimensão a mais. Então, uma métrica, se você tirar essa dimensão a mais, ela fica a métrica do modelo padrão da cosmologia, com aquele fator de escala A. E aí calculamos todos os parâmetros cosmológicos, inclusive o Rodolfo e o professor Fernando Jesus participaram fazendo a confrontação com os dados observacionais. Deu um peso muito bom para o trabalho, assim, e uma concordância muito boa com os dados, né? Basicamente foi isso. Esse é o modelo, né? Um modelo que está ainda, foi muito explorado e ficou esquecido. Em física você tem muito isso, né? De repente resgata um modelo lá do passado e ele vira algo que tem valor, enfim, retoma-se toda uma discussão, né? Também enfrentei muita incerteza, trabalhar com isso, tal, vendo poucas referências mais atuais, né? Mas deu um bom artigo, foi publicado aí na Chinese Journal of Physics, né, com comentários, inclusive, do próprio Overdoing, achando interessante essa confrontação com dados observacionais, já que é um modelo teórico e tal, né? Então, esse é o artigo central. Também a gente está trabalhando esse modelo, já para terminar esse ano, esse mesmo modelo aí, 5D, aplicando numa métrica de estrelas, né, uma métrica esférica, para ver o que a gente obtém. Mas aí, enfim, acho que tem outras perguntas, eu vou daí detalhar o que a gente obteve, se vocês quiserem, mais para frente, nesse artigo de cosmologia especificamente. Aí. E foi muito, Marcelo, muito bacana. Só para esclarecer para quem está assistindo, né? Esse modelo é um exemplo do que a gente pode chamar de teoria alternativa, de relatividade geral. Exato. Ou não? Sim, é uma teoria
é uma teoria além da relatividade, a gente chama de teoria estendida da gravidade, né? Teoria gravitacional estendida. Um nome interessante que a gente encontra para uma alternativa ao termo alternativo, né? Parece que é assim, uma coisa mais outsider, né? Então, e de fato é estendida, né? Para mais uma dimensão. Mas interessante é esse peso da geometria que você tem, né? Resgata um sonho, no próprio livro mais recente, o Space Time Matter Model, esse Overdoing faz um comentário e cita passagens de correspondências do Einstein com o Kaluza e o Klein, né? E tem um comentário famoso do Einstein que a equação de campo da relatividade geral, que de um lado você tem geometria e do outro o tensor energia-momento, ele dizia, vocês devem conhecer, de um lado eu tenho o mais fino dos mármores, que é a geometria, e do outro a madeira mais vagabunda que pode existir. Ele queria a matéria como uma manifestação geométrica, de fato, né, desse espaço-tempo em outra dimensão. Foi tentando com o modelo de Kaluza-Klein, a partir de quando Kaluza-Klein apresenta esse modelo de unificação da gravitação com o eletromagnetismo. A diferença, lá na métrica, a gente coloca um fator de escala, que depende do tempo, um fator de escala extra. Então, essa dimensão extra vai ter uma expansão e contração diferente das 3 dimensões espaciais, né, que a gente tem. A diferença no modelo de Kaluza-Klein é um campo escalar, né, não um fator de escala. E aí você tem essa unificação, e aí há muitos problemas nesse modelo, porque a curvatura provocada por um campo eletromagnético vai ser uma curvatura muito grande, que viola aquela questão da localidade, enfim, de localmente você tem espaço plano, né? Você tem as bases covariante, contravariante, então encontrou-se problemas e esse modelo foi meio esquecido. Então tem analogias assim com esse modelo. E esse sonho do Einstein em encontrar de fato que tudo é geometria, né? Tem até uma passagem em um dos livros que eu acho uma das melhores biografias do Einstein, que foi o Abraham Pace que escreveu, que chama Sutil é o Senhor, né? É de uma carta que o Einstein escreveu, e que estava tentando ensinar para ele a teoria quântica de campos. E ali, eles, em conversa, os dois, o autor do livro trabalhou junto com Einstein. Falava, mas espera aí, uma partícula curva o espaço-tempo também. Como geometrizar esses campos, né? Então já existia essa ideia, né? E acho que esse modelo aí, né, do Esson e tal, foi motivado muito por essa conversa, por essas expectativas do Einstein lá no passado, né? Enfim. E se resgata muito. Eu vejo, assim, nas teorias alternativas, vamos dizer, muitas delas resgatam coisas que o Einstein e outros ali ao redor dele trabalharam, né? Como, por exemplo, a gravitação teleparalela, que utiliza torção, torsores, né? E na relatividade geral, você descarta esse termo de torção. E o Einstein já trabalhou um pouco com isso, trabalhou bastante, inclusive, né? Publicou e tal. E aí as pessoas resgatam isso. Então, né? Einstein ainda dá muito caldo, né? Dá muito pano para manga e tal. Mas em nenhum momento há a pretensão, né, de achar que é uma teoria que complementa a relatividade geral, tão festejada e comprovada, né, com várias observações, enfim. Mas, enfim, a liberdade de pesquisar, né, enfrentar
e encontrar novas formas de se chegar a modelos antes não previstos, né? Marcelo, dentro disso que você está falando, então eu quero te perguntar duas coisas muito interessantes, né, as teorias de gravidade modificada. Eu queria saber o seguinte, por exemplo, como que elas se originaram, então? Quais são os problemas que deram origem, né, a essas teorias, assim, falar, pô, então a gente tenta modificar a gravidade, né, assim, Sim. você já está falando sobre a questão da unificação, o grande problema da unificação, Sim. né? Mas, assim, porque, por exemplo, essas teorias, elas têm imensas aplicações, né, e elas trabalham muito com essa coisa da geometrização por conta dessa ideia fundamental Sim. da teoria da relatividade geral, né? Sim. Você tem algumas lacunas que a relatividade geral não alcança, mas fundamentalmente você tem, por exemplo, no meu caso, vou citar uma coisa bem prática. Na cosmologia, então, como foi proposto inicialmente pelo Lemaitre, você tinha ali a ideia do átomo inicial, né? Você tinha o universo se expandindo a partir desse ponto, vamos dizer assim, a tal teoria do Big Bang. E aí veio o Robertson, o Walker, né, o Friedman, e propôs uma descrição do espaço-tempo com um fator de escala ali fazendo expandir as coordenadas espaciais, certo? Acelerando, inclusive, depois com a constante cosmológica, né? Mas o fator de escala é responsável pela taxa de expansão, né, do universo. A partir dele, calcula-se lá o parâmetro de Hubble. Quando a gente pega essa métrica, que é basicamente a descrição de distâncias num espaço, né? Como calcular essas distâncias, né? Respeitando essas métricas. Então, essa métrica em especial, você calcula, encontra, então, as equações do Big Bang, você encontra as equações de campo para densidade e pressão. Ok. E aí você tem as três principais eras do universo, radiação, matéria e a era da energia escura, no qual você tem descrições matemáticas separadas. Você tem para cada era, você tem um fator de escala específico e uma equação de estado, né? Basicamente. Quase como que colocada à mão, né? E que descreve muito bem cada era. No nosso modelo, a gente encontra um fator de escala é um modelo de matéria induzida, só que com uma leve modificação. Lembra que eu falei que a matéria surge com uma manifestação geométrica de uma variedade, de um espaço em 5 dimensões? A matéria, para o universo de 4 dimensões, surge a partir daí, geometricamente. O que a gente fez? Vamos, por ideia do professor Malheiro, inclusive. Eu tenho, então, um vácuo em 5 dimensões, não tenho? Tenho. Se eu tenho um vácuo em 5D, eu tenho uma energia associada a esse vácuo. Assim como no 4D aqui, eu tenho uma energia associada ao vácuo do universo, enfim, uma constante cosmológica, que é responsável por acelerar a expansão do universo. Então, vamos partir de um termo lambda, que seria uma constante cosmológica, entre aspas, como uma energia do vácuo associada ao vácuo de 5D. Vamos carregando ele no modelo e vamos encontramos coisas surpreendentes, muito interessantes. Para essa energia do vácuo constante, a princípio, ela não é variável. A energia desse vácuo 5D maior que zero, positiva, eu vou ter um universo onde o fator de escala indica uma expansão e uma contração. Um universo bounce, que chama, né? Em Bouncing, né? Então,
expande, então, à medida que o universo expande, a dimensão extra se contrai. E aí, quando o universo se contrai, essa dimensão se descompactifica, vamos dizer assim. Ok, achamos um modelo bonitinho, tudo, mas vamos partir para lambda, a energia do vácuo 5D, negativo, menor que zero. Aí nós vamos ter termos lá, com raiz quadrada, a gente trabalha com o módulo dela, tudo bem. O que a gente encontrou a partir desse modelo, um lambda menor que zero, lambda negativo, a energia do vácuo 5D. A gente encontrou um fator de escala dependente ali, proporcional a um seno hiperbólico ao quadrado, enfim, que vai me dar um fator ômega para as equações de estado único. Eu não vou ter aquelas equações de estado colocadas à mão para as 3 eras do universo. Eu vou ter uma equação de estado e, à medida que o tempo passa, passa de uma era para outra. Passa da era da radiação para a era da matéria e para a era da energia escura. Da energia escura. E só uma observação, a equação de estado é a relação entre a pressão e a densidade, né? Isso, exatamente. Então, e depois, por favor, defina, assim, minimamente o que é uma variedade, para que vocês possam entender. Podemos dizer que uma variedade é um termo até mais matemático, né, do que físico. É um espaço, né? Quando você vai estudar geometria diferencial, você usa esse termo, variedade, porque você pode ter uma variedade com N dimensões, né? Nosso espaço tem 4 dimensões, 3 espaciais e o tempo, enfim. E aí você tem, matematicamente, você pode trabalhar com N dimensões, né? Inclusive até dimensões fracionárias, né? Quando tem lá, não entendo nada disso, mas você tem lá os fractais, essas coisas. Então, acho que no nível mais simplificado, uma variedade seria isso, né? Um espaço. Vamos usar um espaço 5-dimensional, pentadimensional, 5 dimensões, sendo 4 espaciais e uma do tempo, né? E fazer essas contas. E aí encontramos uma equação de estado única, um fator de escala que consegue descrever todas as eras do universo de uma maneira contínua, sem ser à mão. Uma pergunta que eu sempre fazia para o Pedro, eu falava assim, tá, eu tenho a era da radiação, aí depois começa, o universo se expande, esfria, aí os átomos começam a se combinar. Vai ter desacoplamento, daí você tem eras ali muito intermediárias, né? Uhum. Isso, então, eu falava, e na interface entre uma e outra, né? E aí foi um resultado obtido naturalmente, esse fator ômega, né? Da equação que relaciona pressão, densidade e pressão, é um fator ômega. Esse ômega é uma função do tempo muito bonita que descreve certinho essas eras aí, sem discrepância, né? Acho que expliquei, né? Não sei. Marcelo, Sim. Fazer uma pergunta e depois vou tentar relacionar com esse trabalho que vocês fizeram, que você está falando, né? Hoje em dia a gente sabe que tem uma grande questão na cosmologia, né? Eu não sou exatamente da área, mas assim, sou físico teórico e vivo lendo e escutando, né, sobre isso. Tem a tensão lá do parâmetro de Hubble, né? Parece que tem algumas discrepâncias aí no valor da constante de Hubble e tal. Como é que você vê essa questão e se o trabalho de vocês, o que você disse que tem algumas previsões, que até foi a parte talvez que o Rodolfo fez, né? Uma confrontação com os dados observacionais, tem a ver com essa tensão, nada a ver, e se não tem a ver ainda, pode ter. Vocês podem estudar. Excelente você tocar nesse assunto. É um assunto que eu preciso entender ainda melhor, confesso, mas quando a gente estava finalizando as discussões desse artigo, para falar dessa equação de estado única, desse fator de escala, da energia do vácuo 5D, se projetando no 4D e causando esses efeitos e tudo, estava fervendo esse assunto, né? Ainda está, né, no meio da cosmologia, mas foi quando
saiu lá, acho que um artigo na Nature, expondo mesmo isso e tal, né, a medida da constante do parâmetro de Hubble, considerando a radiação cósmica de fundo e considerando grupos locais, supernova, enfim, que tem essa discrepância no valor, né? E por sugestão do próprio Malheiro, experiente, falou, não vamos entrar nesse assunto, porque a gente precisaria nos aprofundar ainda mais. Mas é um assunto que vira e mexe e a gente discute, a gente conversa. De repente ele pode, né? Para o nosso caso ali, a gente analisou Rodolfo e Fernando Jesus, dados do satélite Planck e BAO, né? Baryon Acoustic Oscillations. E deu uma boa concordância com o nosso parâmetro de Hubble, tal, enfim. Mas não entramos nessa discussão. Mas quem sabe, está aí nesse modelo, né? Outro dia mesmo eu postei no Instagram uma entrevista que eu li da professora, esqueci o nome dela agora, ela é da Universidade de Barcelona, uma cosmóloga muito respeitada, e que está dizendo ali, com todas as letras, que ela pensa que a relatividade geral tem que ser modificada para dar conta dessa crise aí, dessa discrepância. E, ao mesmo tempo, por outro lado, você tem comprovações fantásticas da relatividade geral. Sim. Né? Os buracos Posso negros. fazer um comentário sobre essa questão da atenção? É que você tenha melhorado a precisão dos métodos de estimativa do parâmetro de Hubble, né, que você utiliza, por exemplo, através do redshift de galáxias que estão se afastando de grupos de galáxias, e da radiação cósmica de fundo. E o que acontece é que os valores estão divergindo. Então, estão divergindo. Então, por exemplo, está mais ou menos hoje, acho que a discrepância em mais ou menos 4 ou 5 sigmas, mais ou menos. Nossa. Esses valores estão divergindo. E essa é uma tensão. Daí tem uma outra tensão que veio com essa história, né? Eu li o artigo da Eleonora Di Valentino, que é uma cosmóloga aí nova, aí, super, assim, talentosa e tem feito trabalhos extremamente relevantes. Por exemplo, tem surgido também uma tensão em relação ao parâmetro de curvatura, que é o ômega K. Então, a gente, a priori, ele era 0, mas agora, com mais precisão, ele não está sendo exatamente 0. Então, o parâmetro de curvatura, que vai dizer, por exemplo, sobre a geometria do universo. Então, essas coisas estão em ebulição, né? Então, esse artigo sobre a tensão da cosmologia é de 2019, então, de 3 anos atrás, né? Só queria comentar isso. Interessante, é uma coisa que Pedro sempre fala, a gente sempre conversou sobre isso. Quando você fala da cosmologia, que é uma aplicação da relatividade geral, né? Ela parte do pressuposto de um universo isotrópico, homogêneo. Será que localmente, como será, né? Sobretudo, isso que você está falando, aumentando a precisão das medidas, veja, está encontrando discrepâncias na curvatura, algo que parecia imutável, né? O universo plano, K igual a 0, né? Então, é uma boa época para participar dessas discussões, né? Porque pega coisas que são quase que dogmas, né? Num sentido meio distorcido da palavra, coisas muito bem estabelecidas e vão sendo questionadas, né? À medida que as coisas vão sendo medidas, né? Acho que é uma boa época para ser um cosmólogo, essa, né? Sim, porque todas essas coisas estão muito em ebulição, né? E aí você também tem os problemas de matéria escura e energia escura, por exemplo. São dois grandes problemas da cosmologia, né? A gente não tem ideia da natureza dessas coisas, né? Sim. Há modelos, por exemplo, de matéria escura que eu também não entendo, assim, de ler também, artigos gerais, assim, mas que a gente não tem a mínima ideia
experimentalmente, né, enfim, 95% do universo a gente não sabe o que é, né, o Pedro tem uma frase sensacional sobre cosmologia. Ele falou assim, um dia a gente conversando por WhatsApp, durante a pandemia, não podia se encontrar, ele falou assim, Marcelo, põe na sua cabeça uma coisa, a gente tem como modelo padrão um modelo que a gente chama de lambda CDM, e a gente não sabe o que é o lambda, muito menos o CDM, né? Tem modelos, tem modelos muito bem construídos, mas fundamentalmente a gente está ali, tateando no escuro, como a ciência sempre foi, né? Tem um modelo, experimento, enfim. E que tem faltado, por exemplo, mais elementos observacionais, né? Então, assim, e é interessante, eu acho que tanto a cosmologia quanto a astrofísica, muitas vezes carecem são duas áreas que carecem, muitas vezes, de mais elementos. Então, você chega no conhecimento num ponto que você chega meio que numa parede, né? Você fala, caramba, eu não consigo... E é interessante você chegar no mesmo ponto que grandes cosmólogos e cosmólogas estão também discutindo. Você está ali no mesmo ponto, né? Não importa se você está no Brasil, onde você está, né? É bacana participar disso, né? É bem bacana, e só duas coisas, assim, uma que você está muito bem orientado, porque o professor Malheiro é um cientista de primeira grandeza, sensacional, muito letrado, que tem muito conhecimento, e aí eu gosto de citar uma frase do nosso querido professor Jorge Horvat, que uma vez ele me disse o seguinte, ele falou para mim o seguinte, você estar na discussão, você entrar nessa discussão, já é uma grande coisa, sabe? Então a gente já está, né? Você está dentro de uma discussão como essa, quer dizer, ciência de ponta mesmo, né? De fronteira, né? É um prazer isso, é maravilhoso. Sim. E paralelo a essas coisas, né, de cosmologia, relatividade geral, eu fiz durante o doutorado 3 teorias quânticas de campo, teoria quântica de campos 1, teoria quântica de campos 2 e as teorias não abelianas, né, que aí, enfim, são as de fato de partículas, enfim. Eu gosto muito também da teoria de campos, eu estudo muito por conta própria e quero ver um encontro aí, de repente surgir alguma ideia desse gosto pessoal pela teoria de campos, em paralelo, né, quase que um hobby, assim, vamos dizer, entre aspas, né, quem escuta isso, falar que é um hobby estudar teoria quântica de campos, e que não é do nosso meio, vai falar que a gente é louco, né, como assim, um hobby, ele vai, né, então, é algo que me dá muito prazer também, eu penso de repente, encontro uma interface, né, até da gravidade quântica, mais para frente, depois do doutorado, enfim, gravitação quântica, enfim, participar dessa discussão também, me dá prazer isso também, acho muito bacana, assim. Marcelo, pois não, conclua. Diga, não, é isso. Isso aí. O que eu ia te perguntar é o seguinte, então, por exemplo, assim, a discussão científica, óbvio, está uma delícia, né? Mas aí eu ia te perguntar, por exemplo, a relação entre, por exemplo, a pesquisa que você faz, você escreve artigos em jornais, inclusive eu te sigo no Instagram e leio os artigos. Legal. E você também você escreve para Galileu e sobre as aulas do ensino médio. Então, queria que você falasse um pouco das relações entre essas... Quer dizer, você atua em 3 frentes, né? Não fala que físico é louco? Então, mas assim, como que aconteceu a Galileu? Foi legal que a Galileu fez uma matéria sobre esse nosso artigo, né? Você viu, Rodolfo e tal, ela fez, é
é sempre uma temeridade, né? Fica todo mundo meio assim, errou aqui uma idade do universo, tal, mas o jornalismo é tudo meio urgente, né? Eles me procuraram e tal, expliquei um pouco do trabalho, tudo, e aí saiu uma matéria grande, bonita, físicos brasileiros apontam para a existência da quinta dimensão, né? Um título bem chamativo e tal. Teve muito alcance, acho que no Facebook, e olha que para um universo de Facebook isso é bastante. Até a última vez que eu vi, tinha quase 4.000 acessos à matéria, via Facebook só. Esse título chamativo, né? Enfim. E também o conteúdo bacana, uma matéria muito bem feita. Aí, na mesma semana, eu comecei a mandar umas ideias para a editora da revista. E aí ela me fez o convite para virar o colunista fixo lá. Aí uniu as minhas duas paixões, a física e o jornalismo, que eu achei que já estava morto, assim, na minha vida. Eu ainda colaboro com alguns artigos aqui para o jornal local, aqui. É algo afetivo, que ainda me liga à cidade, né? Mas lá, nesse jornal, eu escrevo sobre outras coisas e tal. E aí, para escrever de física na Galileu. Então, tem sido um desafio e algo também que me faz aprender muito. Aqui atrás, além dos livros da pesquisa, coisas que eu gosto e que eu fui comprando e tal, tem muito livro de divulgação científica. Então, procuro aprender com os grandes aí, né? O Marcelo Gleiser, grande divulgador brasileiro, né? O Carl Sagan, que foi, na minha infância, o Cosmos, o livro, vou fazer uma confissão pública aqui, ó, né? Vai para o YouTube. O livro Cosmos que eu tenho, eu peguei ele da biblioteca e nunca mais devolvi. É um pecado isso. Não da biblioteca da minha antiga escola. E ele está aqui. Posso ir lá devolver? Até ia ficar histórico isso. Esse livro me inspirou demais. Demais. Até hoje eu abro esse livro e leio coisas. E você vê ali no Carl Sagan algo que, num nível muito menor, pelo amor de Deus, não estou longe de mim me comparar com ele assim, mas algo que aos poucos eu fui me tornando assim, escrever e ser cientista, né? Então, para mim é uma alegria isso. Comecei a ler as coisas do Carl Sagan, assim, devorar, entendeu? E aquilo construiu a minha personalidade. Esse último livro que ele escreveu, na época, O Mundo Assombrado pelos Demônios, tão atual, cara. Você abre em qualquer página, está tão atual, diante desse negacionismo, né? No Brasil, tudo que nós estamos passando com esse governo, né? Com esse governo que revelou uma face de brasileiros que a gente sabia que existia, assim, um aqui, outro ali, mas que se organizou, né? Então, e você lê as coisas que ele via nos Estados Unidos na época, parece que ele está falando de hoje. E é 1994, né? Então, tudo isso me inspira ainda. Eu tenho voltado a esses grandes divulgadores para, de repente, ver um tema lá. Marcelo, fala sobre esse negócio de falar que tudo é quântico. Meu Deus, o que eu vou falar, né? Inferir as pessoas, né? Porque eu estou escrevendo de ciência. Então, aí, eu vou me inspirando em outros autores, e aí vou elaborando, anoto as coisas e tal, e aí chega uma hora que eu sento e escrevo, mando para ela corrige algumas coisas e tal, e aí publica. E tem tido um excelente alcance, desde o meio do ano passado, né? Geralmente eu mando uma lista de temas, ela escolhe um, tira outro. Agora nós estamos pensando para a próxima edição fazer algo assim sobre a física, como os problemas em aberto da física. Então aí vamos falar, por exemplo, dessa crise do parâmetro de Hubble,
vou atrás disso que você, Rodolfo, falou aí, da curvatura, não sabia, e outros open problems aí, né? Problemas que valem um Nobel, né? Pode ser assim o título, mais ou menos. Eu brinco com os meus alunos, eu falo, às vezes vem umas perguntas assim, aluno de segundo ano do ensino médio, professor, e se a matéria escura for tal coisa? Eu falo, pô, se você descobrir que é isso, você vai ficar o cara mais famoso, rico, vai ganhar o prêmio Nobel, não vai ter sossego, vão querer te entrevistar o tempo todo. É mesmo? Ah, tá, não sei o quê. E vão fazendo essas perguntas, né? Outro dia pergunta assim, a clássica, professor, por que a chuva cai em gotas, não cai tudo de uma vez? Pô, na hora eu fiquei assim, caramba, vou procurar saber isso aí. Aí eu, né? Então, uma coisa alimenta, eu estou citando a escola também, porque uma coisa alimenta a outra, sabe? Hoje mesmo eu falei da física, eu criei uma metáfora, assim, para os alunos de segundo ano, estava explicando conservação da energia. Pensa na importância que tem para nós, né? Conservação da energia. Né? Em tudo que a gente aprendeu até aqui, né? No doutorado e além, né? E aí eu vou explicar a primeira vez que o meu aluno, minha aluna, vai ter contato com isso. Então, eu tenho que tentar causar um impacto, né? Daí eu fiz uma metáfora da física como um castelo. Você vai pegando, emprestei da filosofia isso. Você pega a primeira chave, você aprende o básico da matemática ali. As funções, notação científica, gráfico, aí você ganha outra chave para entrar em outro cômodo. Aí até que você vai no cômodo, que é uma grande sala da mecânica, do Newton. Ali tem a gravitação e tal, e eles ficaram... Aí eu falei, então entenda o seguinte, fui falando, cheguei até lá na mecânica quântica e tal, relatividade, aí falei, então entendam uma coisa, o alicerce desse castelo é isso que vocês estão aprendendo aqui. A energia do universo se conserva, tá? Aí, claro, veio a célebre pergunta, será mesmo que se conserva, professor? E se descobrir que não se conserva? Eu falei, pronto, você vai ganhar o prêmio Nobel, você vai ser o cara, você vai ser o novo Einstein, tal. E aí rola essa... E aí, isso, falei, pô, vou usar alguma metáfora parecida para falar de física num artigo, quem sabe? Então, uma coisa acaba alimentando a outra, é muito bom, muito gostoso. Cansa às vezes, mas é bom. Legal, Marcelo. Estamos chegando no fim, né, pelo nosso tempo. Sim. Então, eu queria te fazer uma última pergunta, Marcelo, que é com relação à tua perspectiva futura, assim. Você defende quanto o doutorado? Você já qualificou, Eu devo né? defender, acho que entre novembro e dezembro desse ano. Tá. Então, e depois de defendido, o que você pretende? Qual que é as tuas perspectivas dentro aí da física, jornalismo? Primeiro, excelente pergunta que eu ainda não parei para pensar. Obrigado por ter feito, porque me obriga a me planejar. Fazendo aqui, isso aqui vai estar gravado, né? Primeiro, ver como que vai estar o país, né? Tá tão difícil para nós, cientistas, né? Mesmo quem tem uma posição numa universidade, né? Tem sentido essa pressão, essa crise. Valores dedicados à ciência de 20 anos atrás. Nós regredimos muito, né? Então, a gente está num cenário de incerteza, né? Gosto muito da aula, eu acho muito desafiador, não é fácil, né? Você tentar despertar o interesse de um aluno que muitas vezes, que está ali em plena adolescência e falar de física para ele, em épocas de YouTube, de Instagram, de imagens tão imediatas, né? Você vai dar ali um sistema de trabalho que exige todo um conhecimento do começo, do meio, do fim, uma dedicação, senta 20 minutos, olha isso, resolve, é desafiador.
e a gente vê algumas pérolas nascendo ali dessa conversa, dessas aulas, né? Então, gosto muito da aula. Penso, talvez, uma hipótese boa, seguir com pós-doc, ou abrindo um concurso. Há também uma possibilidade de ir para o exterior, de repente, passar um tempo, voltar, né? Ainda, apesar de tantas crises e tudo, você ter um doutorado é, vale a pena, né? Porque, queira ou não, tem outras portas que se abrem, né? E que, de repente, podem dar certo. Então, eu penso nisso, continuar dando minhas aulas, partir para o mundo acadêmico mesmo, né? Senão nem faria o doutorado, né? E na parte de jornalismo juntar todas essas crônicas, quando tiver um bom número de crônicas, né, de artigos da Galileu, por exemplo, e essas crônicas todas pertencem à Globo, por contrato, reunir todas elas e algumas inéditas, e quem sabe fazer um livro, né, lá mais para o fim do ano, assim, já tem esse plano, mais ou menos assim, na cabeça. Então, tem muitos planos, apesar do país, né? Muita gente sofrendo, muita gente sem emprego, né? Muita gente com grandes especializações que estão numa incerteza difícil. Então, primeira coisa, né? Acho que a gente tem que desejar que melhore. E acho que vai melhorar, se Deus quiser. Legal, Marcelo. Infelizmente, o nosso tempo é finito, né? Sim. A gente não sabe se o universo é finito ou infinito, a gente só pode ser infinito, mas o nosso tempo é finito. E aí, uma tradição do nosso canal, né? E a conversa tá uma delícia, de fato, né? Uma tradição que a gente tem no canal é perguntar, pedir uma dica de música, banda, playlist, cantora ou álbum. A gente tem uma dica de livro, pode ser mais de um livro, pode ser vários até, né? Sim. E uma dica de filme, série, e essas dicas normalmente a gente pede que não tenham nada a ver com o trabalho, né? Pode ser uma coisa sim. de entretenimento, né? Sim. Digamos assim. Um livro para o público em geral, acabou de sair a edição em português de um livro que chama O Pequeno Livro dos Buracos Negros. São de dois autores. Um deles é o Franz Pretorius, que é do grupo de gravitação da Universidade de Princeton. E eu já li o primeiro capítulo, assim, é muito bem explicado, de um rigor maravilhoso. Se me permite, tem um outro livro. É o livro do Carlo Rovelli, O Abismo Vertiginoso. Eu nunca vi e é um desafio, hein? Você escrever um livro de divulgação científica para falar de mecânica quântica. E a maneira como ele fala devia ser, na minha opinião, o primeiro livro que um estudante que vai fazer a disciplina mecânica quântica, seja na graduação ou na pós, devia ler. Porque eu aprendi muito. Gosto muito também da questão da história da física, né? De fatos históricos, enfim. O nome desse livro é Helgoland, é a ilha lá que sumiu do mapa, né? Quando os alemães teve testes lá nucleares, não sei se da Rússia, e essa ilha desapareceu no fundo do mar. E foi lá que o Heisenberg sistematizou a mecânica quântica, nessa ilha. Então, o livro já começa com o relato do Heisenberg, falando, maravilhado, depois de varar uma noite inteira fazendo contas. Né? É um livro que você lê do começo ao fim. Tudo bem, tem a ver com física, né? O livro, mais um, que não tem
muito a ver com a física, é a série do Laurentino Gomes sobre escravidão. Acho que também é obrigatório para a gente entender essa parte tão triste da nossa história, né? Brasil, que foi o país que, durante mais tempo na história, fez o tráfico de escravos, né? Da África para cá, e ali se entende muito do racismo estrutural, enfim. Um livro, uma série triste, mas necessária, eu acho, para conhecer. Você sabe que eu não tenho assistido muito filme, né? Eu, com a minha filha, eu assisto muito animações, assim, gosto muito de animações. Mas um filme que eu não tinha assistido até então, e assisti há pouco tempo, vocês nem vão acreditar, é o Joker, Coringa. É um filme profundo demais, né? Que toca em coisas sensíveis de como a nossa alma é frágil e pode, com uma atitude do outro, despertar né, apertar um gatilho para que você tenha um destino completamente diferente na sua vida, né? E desejos de vingança, entre outras coisas, né? Filme muito pedagógico para o tempo que a gente está vivendo, assim, interessante, profundo, né? Criou o vilão, né, do lado do Corleone, Don Corleone, do Darth Vader, você tem o Coringa, né? O Hannibal Lecter, né? Também que tem toda uma razão por trás para ser daquele jeito, então lembrei do Coringa aqui. Uma série, cara, eu tenho um grave defeito, eu começo a assistir uma série e paro, e não assisto, sabe? Mas uma série que eu gostei muito foi Dark, apesar das imprecisões, enfim, mas muito bem feita, uma estética, né? Alemão, né? É alemã, né? Gostei muito, me prendeu muito, assim, para saber o que ia acontecer e tal. Gostei muito, eu já assisti faz um tempo. E música, qualquer coisa do bar, né? Pega bar, sorteia assim, tira e ouve. Aquilo você fala assim, ó, se nada der mais certo na minha vida, se eu não puder nem estudar mais, puder ouvir bar, a vida vale a pena, né? Tá aí. Uhum. Mas eu Que gosto legal, de rock and Marcelo, roll que legal. também, enfim. Uhum. Aí ia dar uma longa conversa. Sim, sim. Eu acho que as suas dicas são bem interessantes, né? A Ordem e o Tempo do Carlo Rovelli é uma dica do nosso canal, então... Sim, esse é o Abismo Vertiginoso. O Abismo Vertiginoso que você citou. E é interessante porque você é bem eclético, né? Então, eu acho que é por isso que a gente até se identifica, porque a gente tem essa coisa de sermos ecléticos. Então, a gente não fica só na ciência dura, né? A gente também olha para o mundo que a gente vive, né? Então, acho que isso é fundamental. E os problemas que a gente tem, né? Como sociedade, como país e como mundo, né? Muito bacana, meu caro. Sim. Então, Celise, mais alguma coisa para você falar? Tem mais alguma coisa? Queria agradecer o Marcelo, né? Dar parabéns aí pela quantidade de atividades, né? Que você faz, Marcelo. E te desejar boa sorte aí, né, na defesa, obrigado, né, lá para esse fim do ano, e assim como você, espero que as coisas melhorem também, que as coisas melhorando, né, a gente consiga ter mais clareza, né, nas nossas ações futuras, né, e no que a gente pode esperar das nossas carreiras, né. Então, desejo muita sorte aí, e tudo de melhor para você e para todos nós. Sim, e eu para vocês, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer. E vamos ver se a gente se encontra presencialmente. Claro. Em volta de uma mesa. Melhor, né? Melhor, né? Do que aqui, né? Vai ser um prazer. Tá? Legal. Uma hora dá certo. Então, Marcelo, muito obrigado, tá? Muito obrigado, Celise. Eu gostaria de agradecer bastante aí a conversa, que foi bem interessante. Foi uma conversa muito agradável, muito rica em vários conteúdos, né? Obrigado. E é isso, então. Então, pessoal,
muito obrigado. Então, eu peço que vocês nos sigam, nos curtam e nos compartilhem nas nossas redes sociais, e venham conosco nessa jornada. Tchau. Tchau. Tchau, obrigado.